Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje, na aula 15 da nossa disciplina, ainda discutindo o tema de reações múltiplas, nós vamos fazer uma breve introdução ao comportamento descritivo do que seria uma reação de polimerização. Então, o objetivo dessa aula é apresentar para vocês um exemplo clássico de um tipo muito específico de uma reação múltipla, que são as reações de polimerização, que possuem ampla aplicação industrial aí para os desenvolvimentos de engenharia química. Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai definir os polímeros, tá? Polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular que são obtidos através das reações de polimerização. O nome polimerização ele deriva do grego poli, que é muitas, e mero, que é partes, ou seja, algo composto de muitas partes. Dentro dos principais polímeros com aplicação industrial, a gente pode citar o poliestireno, que dá origem aos produtos de isopor, e o polietileno, que é usado aí como uma estrutura para a produção de plásticos com diferentes graus de resistência e duração, né? A gente tem desde as sacolas plásticas até as bandejas e as vasilhas plásticas aí que a gente utiliza aí na indústria de alimentos em alta escala. Então, imaginando a reação de polimerização, tá aqui pensada para uma molécula de polietileno, o que a gente vai verificar é que a gente tem uma molécula de monômero. Por algum motivo, a gente vai conseguir promover a quebra dessa dupla ligação aqui na molécula do etileno, de forma que a gente vai gerar um mero. Esse mero é capaz de reagir e de se linkar a outras moléculas do monômero para dar origem ao que a gente conhece como polímero, que nada mais é do que a composição de muitas partes desse mero, nesse exemplo representado aqui pelo etileno. Após a ligação de muitas dessas partes, a gente dá origem ao polímero, que é conhecido especificamente nesse caso como polietileno. As reações de polimerização em si. As propriedades dos materiais poliméricos elas são afetadas de forma muito significativa pelo peso molecular médio e pela distribuição de peso molecular das moléculas de polímero existentes no nosso reator. Esses dois parâmetros que a gente tem aqui representados, eles são características de controle específico de reação e de controle de qualidade dos polímeros produzidos. Na grande maioria das reações poliméricas, a gente não pode considerar que a densidade do nosso sistema permaneça constante ao longo da operação. Ela normalmente aumenta de forma muito significativa de acordo com o tempo de reação, né? Então, dentro do sistema normal, o que é que a gente teria? A gente teria uma concentração de reagente que entra no nosso reator, tubular, por exemplo, aqui representado, ele escoa para o nosso reator, tá? E ao final ele reage aqui, ele sai, né, após reagir, com a concentração de saída CAF e uma conversão aqui na saída FA final. Nos sistemas poliméricos, o que a gente observa é que a gente não tem aquele perfil de distribuição de velocidade plano que a gente acabou de observar no reator tubular operando uma reação normal. O que a gente veria em um reator tubular seria uma distribuição mais ou menos parabólica, onde as partículas de polímero que escoam na região mais próxima da superfície do tubo apresentam uma velocidade de escoamento muito inferior à das partículas que escoam na região central do tubo. Isso acontece devido à alta densidade que esse material apresenta, de forma que a gente vai ter essa redução de velocidade, e isso faz com que a gente não consiga utilizar de forma efetiva reatores do tipo tubo para promover reações de polimerização. Mas como seria uma reação de polimerização, imaginando a estrutura operacional dela? Um processo muito exemplificado aí, que a gente tem aí um certo conhecimento já, é o processo Hexal. Nesse processo a gente utiliza um reator CSTR, que está aqui representado. Nesse caso aqui está sendo reagido o propeno com a entrada aqui do catalisador, ele reage dentro desse reator. E aqui é muito importante a gente ressaltar que apesar do propeno ser um gás, ele é operado nessa reação, ele é alimentado em estado líquido, tá? Então, dessa forma, a pressão de operação desse reator precisa ser superior à pressão de vapor do monômero, tá? Nesse caso aqui, a operação ocorre em algo em torno de 30 bar, que é aproximadamente 30 atmosferas, e com temperatura ao redor de 70 graus Celsius. O material que sai dessa reação, ele é passado aqui por um ciclone separador, onde a gente obtém o polipropileno em si, que é o polímero resultante desse processo, é o produto que a gente está interessado em fazer, e a gente consegue recuperar a parcela de gás propeno não reagida, tá? Esse gás é comprimido, é passado aqui para um condensador, onde ele retorna à fase líquida e efetivamente é bombeado para ser realimentado aqui no nosso reator continuamente agitado. Então é mais ou menos assim que a gente opera em escala industrial os processos de polimerização.
Mas imaginando como a nossa reação acontece, tá? Para exemplificar aqui para vocês, eu vou considerar uma polimerização que ocorre em cadeia. E essa reação ela ocorre por meio de basicamente 3 etapas de reação. Essas etapas são a iniciação, a propagação e a terminação. A iniciação ela ocorre por meio da promoção de um radical livre. Esse radical daqui a pouco a gente vai ver como é que ocorre, como é que isso aqui acontece em si, tá? Mas o radical livre incita a quebra da molécula, que nesse caso está sendo representado pelo etileno, dessa dupla ligação aqui da molécula de etileno para dar origem a um radical aqui já iniciado, né, com uma molécula do nosso monômero. A partir daí ocorre o que a gente chama de etapa de propagação, onde N moléculas do nosso monômero vão reagir com a estrutura originada por esse radical para dar origem às pequenas parcelas do nosso polímero. Após essa reação atingir um grau de tensão razoável na TAC, normalmente esse grau de tensão consegue ser muito bem controlado por quem está operando a reação de polimerização, a gente consegue passar, enfim, para a etapa de terminação, onde a molécula de radical encontra outra molécula de radical diferente da original, para assim dar origem à molécula do polímero final. Tá? Então a gente tem aí basicamente, de forma representada aqui muito simples, as 3 etapas principais de uma reação de polimerização. Dissecando um pouco mais como acontecem essas etapas de reação. Primeiro, na iniciação, que a gente tem o que a gente chama de decomposição do iniciador. Normalmente essas moléculas de iniciador são moléculas com estruturas complexas, tá? Eu vou deixar uma imagem aí para que vocês percebam a estrutura dessas moléculas, e normalmente essa estrutura é simétrica, tá? Ela tem a mesma estrutura para um lado esquerdo e para o lado direito. Por meio de uma pequena inserção de calor no sistema, essa molécula tende a se separar em 2 com valências, que é essas moléculas que estão aqui representadas, tá? Esses 2 RI inicial aqui, ó, que tem uma constante de dissociação KD representando o processo. A partir daqui a gente vai passar para o que a gente conhece como uma primeira propagação, que é um desses radicais reagir efetivamente com a molécula de monômero para dar origem ao nosso radical 1. Isso aqui ocorre com a constante Kp'. A partir daqui a gente entra já na etapa de propagação da nossa reação de polimerização, onde esses diferentes radicais aqui formados vão reagir com moléculas de monômero, tá? E a partir daí a reação ocorre no que a gente conhece como etapa em cadeia, até por isso a reação é chamada de polimerização em cadeia, onde diferentes moléculas de monômero vão se ligando às moléculas de radicais pré-existentes com uma constante cinética Kp para dar origem a uma molécula de monômero polímero aqui já, vamos chamar assim, RR mais 1, tá? Porque aqui a gente adicionou mais uma cadeia de monômero. Depois a gente passa efetivamente para a terminação, que pode acontecer de 2 formas, ou por combinação ou por desproporcionamento. A gente vai estudar isso aqui com mais detalhes um pouco mais para frente. Então, para a etapa de iniciação, né, que é essa etapa inicial de reação que a gente tem, o que a gente tem é que o iniciador se decompõe em 2 moléculas de radical aqui, que eu estou chamando de R inicial, tá? E esse R inicial dá origem aqui à primeira partícula do polímero reagindo com a molécula de monômero através de uma constante cinética Kp'. Se a gente pegar essa primeira reação, a gente pode descrever que a variação no número de mols do iniciador ao longo do tempo é igual a menos KD vezes o número de mols de iniciador. Tá? Aí onde esse Ni vai ser esse número de mols de iniciador. Esse KD ele vai ter uma constante de taxa de decomposição térmica de ordem 1, aí vai estar, a unidade dele vai ser em tempo a menos 1, isso aqui sempre é uma reação de primeira ordem. E o KD, né, vai ter uma proporcionalidade aqui com uma relação do tipo relação de Arrhenius com energia de ativação característica da ordem de 30.000 calorias por grama mol. Só que a gente vai conversar um pouco mais para frente ainda na aula o que é que representa esse número aqui aproximado de 30.000 calorias por grama mol específico para essa etapa de iniciação. As etapas de propagação, por sua vez, elas vão acontecendo, tá? Aqui eu estou considerando apenas o caso da propagação em homopolimerização, ou seja, todas as moléculas de monômero que efetivamente estão aqui reagindo são as mesmas, e essa etapa é responsável pelo crescimento da cadeia do radical polimérico por meio da adição de monômero ao ponto onde o radical se encontra. Então a gente vai ter uma instabilidade eletrônica aqui ocasionada na nossa molécula, conforme a gente já viu antes lá na etapa de dissociação do iniciador. E a partir daí a gente vai adicionando monômero com constante cinética Kp para dar origem a um radical aqui maior que foi inserida a molécula de monômero nele, né? Por isso que ele está sendo aqui representado por R mais 1. Essa taxa então ela vai ser Kp, que multiplica a concentração de monômero, que multiplica a concentração de radical. E essa concentração de radical pode ser descrita por um somatório de todas as concentrações de radical que a gente tiver
desde o R igual a 1, que seria esse monômero aí já reagido com a primeira molécula de iniciador, né, a primeira molécula de monômero com a molécula de iniciador, até o número N, até infinito, tá, dentro da unidade de crescimento de cadeia. Por fim, chegamos na etapa de terminação, tá? Como a gente viu, os radicais são instáveis e eles vão acabar achando uma forma de ficar emparelhados sem a nova geração de radicais. Isso acontece por meio da etapa de terminação. Basicamente, a gente tem dois tipos de terminação: a terminação por combinação e a terminação por desproporcionamento. Começando pela terminação por combinação, como é que ela acontece? A gente vai ter uma molécula aqui de radical polimérico que encontra com outra molécula de radical polimérico e as duas se juntam para dar uma origem aqui a um polímero maior, tá? Que contém o tamanho das duas moléculas juntas. Isso aqui normalmente é utilizado para gerar polímeros de alto peso molecular ao longo das reações de polimerização. Por sua vez, a terminação por desproporcionamento acontece de forma oposta, tá? O que a gente vai ter é um encontro das duas partes de radical. O que vai acontecer é que essa valência aqui vai gerar uma instabilidade nessa molécula, roubando o hidrogênio dela e assim encerrando aqui o seu ciclo, tá? Esse polímero aqui finaliza com esse tamanho, tá pronto. E esse daqui fica com instabilidade. Essa estabilidade se equivale gerando uma nova dupla ligação aqui, que porventura pode voltar a ser atacada por unidades aí de radicais, tá? Para dar origem a um crescimento de cadeia posterior aqui, mas pelo momento, né, isso aqui pode acabar com um polímero finalizado com esse tamanho de cadeia aqui indicado. Então observe que aqui a gente gera, né, dois polímeros com uma divisão aí do tamanho da cadeia, né, entre eles, e não junção de tamanho de cadeia, como acontecia na terminação por combinação. E como ficam representados então esses termos da terminação e características cinéticas, tá? A terminação por combinação. A gente tem um radical R encontrando um radical S, eles se juntam para dar ali uma constante de terminação KTC, para formar um polímero PR mais S, tá? Então aqui a gente gera um único polímero com um peso molecular somado das duas moléculas de radicais que se juntaram. Na combinação por desproporcionamento, que a gente tem aqui o radical R reage com esse radical S por meio de uma constante cinética KTD, né, de terminação por desproporcionamento, para dar origem a dois polímeros diferentes, um polímero R e um polímero S. De forma genérica, o que a gente vai ter isso aqui, tá? Uma representação direta aqui, onde a gente vai ter um KT, que é um K de terminação, podendo dar origem a um polímero ou dois polímeros de acordo com a característica da terminação que está sendo conduzida. Dessa forma, essa taxa vai ser representada por um RT igual a KT, que multiplica a concentração de radical ao quadrado, e esse KT é a soma da terminação por combinação mais a soma da terminação por desproporcionamento. Conforme eu tinha falado para vocês, a gente vai voltar a falar sobre as energias de ativação, tá? A etapa de iniciação ela tem uma magnitude de energia de ativação na ordem de 30.000 calorias por mol, a etapa de propagação de 5.000 calorias por mol e a etapa de iniciação de 1.000 calorias por mol. A gente assume que para a maioria dos processos, se a energia de ativação é inferior a 5.000 calorias por mol, a gente tem uma reação controlada pela difusão. Então a etapa de terminação necessariamente ela é controlada pela difusão para esse processo. Ou seja, a gente depende muito de efeito de transferência de massa para que a reação aconteça. Isso está ligado ao baixo valor da energia de ativação e também ao alto tamanho das cadeias das moléculas envolvidas na reação. Então, observe que a gente tem diferentes efeitos agindo sobre as reações de polimerização e é por isso que elas são reações assim entendidas, né, como reações complexas. Então é isso que a gente tinha para a aula de hoje, pessoal. E se encerra o nosso conteúdo de reações múltiplas. A gente se encontra então na próxima aula da nossa disciplina de cálculo de reatores. Até lá!